É com muita satisfação que eu te convido a assistir mais um episódio do Juridicamente Falando, que tem a intenção de descomplicar o direito, trazendo conhecimento a todos, não só para aquele que não entende da área, como também para os profissionais, que sempre eu trago os melhores profissionais de cada área, então sempre tem dicas valiosas, são imperdíveis. E hoje, para falar sobre direito médico, eu tive a honra de receber a doutora Amanda Costa, que é especialista na área e com certeza vai trazer várias dicas, não só para os profissionais de saúde, como também para os profissionais da área que atuam na atuação. Muito obrigada por aceitar, doutora Amanda, nosso convite. Tenho certeza que será uma aula para todos os nossos colegas também de atuação. E quando a gente fala em direito médico, a gente pensa principalmente na questão da responsabilidade dos médicos, né? Que é principalmente onde a gente vai encontrar a necessidade da atuação dos profissionais na área jurídica. E como responsabilidade civil do médico, destinada em casos de erro médico, qual a diferença entre dizer sobre erro médico e negligência, por exemplo? Primeiramente, quero agradecer o convite por estar aqui. É uma honra estar podendo compartilhar falar sobre a matéria que eu tanto amo, que eu sou apaixonada, e estar aqui no Juridicamente Falando com você para a gente poder aprender um pouquinho mais, que é uma área que eu considero, além de apaixonante, um oceano azul no direito. E até porque muitas resoluções vão mudando a cada dia, né? Olha, é um desafio, né? Quando eu comecei em 2019. Aí tava naquele fervor, né? Eu imprimia todas as resoluções, saía a resolução, aí eu falei, não dá. Aí eu criei a pastinha, vai saindo as resoluções, a gente vai lendo, já vai aprendendo, já tá no sangue já, né? E hoje, graças a Deus, é uma matéria que amo de paixão, assim, eu acho que eu falo de direito médico o dia inteiro, se eu não me engano, porque é uma área que realmente é apaixonante. Então, como a gente pode criar essa diretriz sobre responsabilidade civil do médico em relação a até que ponto é um erro médico, é uma negligência? Vamos lá. Quando a gente fala de erro médico, o que é um erro médico? É uma conduta profissional que ela foi atípica, ela foi irregular. E aí ela pode incluir ser uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Essa conduta médica gerou um dano a um paciente. É óbvio que a gente sempre conta que não foi uma conduta proposital. Tem casos aí que foi realmente, mas a gente sempre conta que foi uma conduta culposa. Vamos falar um pouco de direito penal. Então, o erro médico é uma conduta profissional inadequada que gerou um dano a um paciente. E aí você tem que diferenciar, na verdade, o que é um erro médico de uma conduta que causou uma iatrogenia. O que é a iatrogenia? A iatrogenia foi algo que aconteceu com o paciente, mas que já é prevista pela literatura médica. Por exemplo, você vai fazer o tratamento de um câncer, então você vai fazer uma quimioterapia. O que é previsto na quimioterapia? O que é a lesão prevista para o paciente? Por exemplo, a queda de cabelo. Ah, mas caiu o cabelo porque houve um erro médico? Não, de forma alguma. É algo decorrente do tratamento. Algo mais simples ainda, uma cicatriz que fica após uma cirurgia, ela pode ser considerada uma iatrogenia. Então, é essa a diferença que a gente tem que fazer. Aquela conduta médica, ela gerou uma lesão ao paciente, mas ela estava prevista na literatura? Não, ela não está prevista na literatura. O que vai ser o erro é a aberração. Por exemplo, a cicatriz era esperada, mas, no entanto, ficou uma cicatriz de 4 dedos, toda torta. Aí seria o caso de um erro médico? Depende. Vamos colocar uma situação de urgência e emergência. O médico não tem ali a capacidade, não tem. No SUS acontece muito isso, ele não tem material para poder fazer aquilo de uma forma mais. Uma cicatriz, talvez aquela cicatriz saia de uma forma mais fininha e tudo mais. Então, assim, tudo vai depender. A gente tem que olhar as circunstâncias que o médico está para caracterizar um erro médico ou não. Mas
uma conduta médica inadequada, ela vai ser vista. E lá na frente a gente vai falar sobre alguns entendimentos que existem em relação a isso. Se realmente foi um erro médico ou se não foi, se o médico ele exerceu toda a sua capacidade técnica, se ele estava dentro de uma conduta adequada, se ele agiu conforme a ciência permite que ele haja. Então, tudo isso vai ser visto para saber se realmente houve um erro médico ou não houve. Toda a conduta médica ela vai ser analisada, e aí, por isso, o profissional, o advogado, é importante nessa hora, para ele poder fazer uma defesa técnica qualificada. Em relação à legislação brasileira, né, o consentimento do paciente, tem essa previsão? Como é o contexto dessa questão? Até pelo que você, por exemplo, você falou sobre o que pode acontecer, o que é esperado daquele procedimento. Até que ponto é responsabilidade do médico informar isso para o paciente, exatamente para que ele tenha noção do que existe como risco? E aí a gente entra no termo de consentimento livre esclarecido, né? O parecer do CFM número 1 de 2016. O termo de consentimento, né, o documento em si, ele não é algo que é obrigatório. Existem algumas condutas médicas que são feitas que é obrigatório você ter o termo de consentimento. Por exemplo, agora nós temos a questão dos hormônios manipulados, o médico é obrigado a ter o documento do TCLE. Mas, juridicamente falando, o médico, nós profissionais direito médico, né, especialistas em defesa médica, recomendamos que tenha, sim, o termo de consentimento livre e esclarecido, até para que ele possa se defender. Mas é muito comum também os médicos terem uma cabeça arcaica, dizer, eu fiz até que nunca tive problema, né? Tem isso, e tem aquele que fala assim também, mas eu peguei da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O recorte cole, né? É complicado. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é que o termo de consentimento, TCLE, seja feito a 4 mãos. Eu e o profissional. Então, eu, advogada, e o profissional médico. E como que é feito esse documento? É feito postando os riscos do procedimento, as terapias alternativas àquele procedimento, o que pode ser feito para não ser feito aquele procedimento, então, demonstrar as terapias alternativas, qual o tempo de duração do procedimento, quais são as sequelas que podem ter, as cicatrizes, as iatrogenias, os riscos, os benefícios daquele procedimento, e também coloca-se ali, por exemplo, quais as recomendações que têm que ser feitas. Porque acaba criando também uma responsabilidade no paciente, né? Porque tem que ser dividida. Porque não adianta também o médico dar orientação e o paciente não faz a parte dele depois dizer que é erro médico, né? Porque assim, na verdade, ali vai dar toda a orientação. Mas aí fala assim, Amanda, mas eu tenho que avisar aquele risco que é 0,00001%? Não é necessariamente, mas é importante que você dê direção ao paciente onde ele pode buscar também aqueles riscos raríssimos. Então, isso é colocado tudo no termo de consentimento, por exemplo. Até para ser defensável, né? Exatamente. Por exemplo, tive um caso que a pessoa, depois de um tempo, fez uma cirurgia plástica e depois de um tempo, parece que ela descobriu que estava grávida logo depois que ela fez a cirurgia plástica. É como se ela tivesse feito a cirurgia plástica e engravidou uns 3 dias antes de fazer a cirurgia plástica. E aí, com essas coisas acontecendo, a gente vai colocando no termo de consentimento, olha, o médico, ele age conforme a literatura, ele vai agindo conforme os protocolos. Qual é o protocolo? É fazer o exame de gravidez 15 dias antes do procedimento. Posterior a isso, a paciente tem que ter consciência. Já tive uma amiga que aconteceu isso. Pois é. e o caso dela é tão atípico que ela resolveu fazer a cirurgia depois de 14 anos tentando engravidar. E aí ela, desistiu, né? Agora eu vou me cuidar. E depois que ela teve a cirurgia, ela começou a ter complicações, principalmente questão de sangue. E ninguém descobriu. Quando, enfim, descobriu, ela estava grávida. Ela operou grávida. Não, e assim, e essa paciente falou, eu vou processar você porque você me operou grávida. Aí ele, mas eu fiz o teste, eu fiz toda a conduta, fiz todo o protocolo. Aí eu falei, olha,
vamos esperar, a gente não tem o que fazer agora, vamos esperar para ver o que ela vai fazer, mas isso não existe. Realmente, ela tinha uma responsabilidade em relação a ter uma conduta que ela sabia que ia fazer uma cirurgia a parte plástica. dele ele fez, que é pedir o exame com antecedência. Exatamente, como pede o protocolo, entendeu? Como as diretrizes também do próprio Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais. E aí ela foi, engravidou e estava ameaçando ele de processo. Não sei se vai processar, não sei Mas se ela quer processar o que a barriga vai crescer de novo? Enfim, são esses casos que eu lido. Não, mas é assim, também, nós, advogados, a gente nunca chega com nada fácil, né? Se for fácil, eles querem resolver sozinho, né? É pra chegar com complicado mas mesmo. Aí é que tá, quando eles contratam assessoria, até as coisinhas mais facinhas que tem, eles já me passam. Aí eu já tô resolvendo pepino. E hoje a legislação brasileira trata essa questão do consentimento informado no texto do procedimento médico. A responsabilidade médica em garantir que o paciente compreenda todos os riscos, tudo envolvido, isso é responsabilidade do médico? O médico ele tem responsabilidade de falar com clareza. Tanto que o termo de consentimento... Até porque existem muitos termos técnicos, sim, né? E aí, por exemplo, muda-se, né? O termo de consentimento ele tem que ter termos acessíveis, tem que ter termos compreensíveis para que as pessoas leigas, né? Então... E o paciente é obrigado a assinar? Ele tem que assinar. Inclusive, se ele não assinar, o médico pode se negar a realizar o procedimento. E aí daria também para o médico uma segurança se alguma coisa acontecer, ele que não quis assumir o risco. E o médico ele tem a autonomia de se negar, de falar, olha, eu não quero, se você não assinar, eu não vou fazer. Salvo casos de urgência e emergência, tá? Estamos falando de que um caso de uma cirurgia eletiva, né? Mas, salvo caso de urgência e emergência. Mas se ele não quiser colaborar, o médico pode simplesmente chegar e falar, então eu vou exercer minha autonomia. Mas também tem aqueles pacientes que querem a todo custo, né? A gente citou aqui sobre cirurgia plástica, sim. Então, na hora que ele quer fazer, não, tudo que tá ali, não quer nem saber, nem ler, vai lá e assina. Aí depois que der problema, ele fala, não, mas eu não sabia que era isso. Não dá. Se assinou, aí que tá. O documento TCLL é uma garantia do médico. E também é uma garantia de que o paciente, ele tá fazendo aquilo ali de forma livre e esclarecida. Livre, eu estou fazendo porque eu quero, porque eu sei que eu tenho que fazer, no caso de uma cirurgia plástica, no caso de uma cirurgia, por exemplo, na coluna, uma cirurgia cardíaca, ele vai fazer porque ele realmente precisa para a saúde dele, mas ele que está decidindo sobre a vida dele, sobre a saúde dele, porque o paciente ele tem esse direito conquistado pós Segunda Guerra Mundial e de forma esclarecida. Ele está fazendo, sabendo os riscos que ele está correndo. Existe risco de morte? Ah, Amanda, é um procedimento tão pequenininho, vai colocar que existe risco de morte? Se existe risco de morte, tem que ser colocado. Então, assim, todo procedimento ele é arriscado. Então, tem que ser colocado lá e o paciente tem que saber os riscos que ele está correndo. Isso é o termo de consentimento, que é uma conquista pós Segunda Guerra Mundial, pós-Tribunal de Nuremberg, também com a Declaração de Helsinki, Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Tudo isso foi se construindo. Né, tivemos vários casos na história que foi construindo esse direito do paciente a ter a autonomia dele de decidir o que ele quer fazer e saber por que ele está passando. Tivemos um caso na década de 70 de inoculação do vírus da sífilis em negros, que eles passavam por aquele experimento sem saber o que estavam passando. Então, isso foi acontecendo e essas coisas foram mudando conforme a história, exatamente para chegar ao ponto que chegamos hoje. Hoje o paciente ele escolhe o que ele quer fazer. Ele tem autonomia do corpo dele, da saúde dele. Ah, eu não quero me tratar. Tá bom, você não vai se tratar. Vai fazer o tratamento paliativo para não sentir dor. Mas num contexto geral, assim, vamos pensar como nós, né? Quantos procedimentos nós fazemos, nós nos submetemos e que não tem documento nenhum, que a gente vai porque a gente quer fazer, a amiga fez, ficou bom, a gente está indo lá, né? E aí como fica um médico nessa questão? Se ele não tomou essa precaução, se ele não fez o termo de consentimento, juridicamente, o que você consegue fazer por ele?
chega ali zero, né? Zero documento. Zero documento. CLE. Nada. A gente vai... Tirou foto? Por exemplo, procedimento estético, né? Tirou foto? Tem uma testemunha? O que a gente vai tentando ver o que a gente pode analisar. Último caso, perícia. Último caso não, né? A perícia é necessária nesses casos, então por isso que processo contra médico, contra dentista, no juizado, geralmente vai ser extinto sem julgamento do mérito, né? Então vai ser extinto o processo para poder ir para a vara cível, para que possa ser feita a perícia, né? Mas vai sendo analisado o caso, o passo a passo, conversas com o paciente. Uma coisa que eu sempre indico para os meus clientes: sigam seu paciente nas redes sociais. Segue, principalmente cirurgião plástico. Até porque omissão, por exemplo, no caso do fumo, né? Não diz que fuma, aí depois dá umas umas necrose lá da vida. Acabou de fazer cirurgia plástica, acabou de fazer uma mastopexia. A bonita tá lá dirigindo um carro depois de uma semana. Vamos lá, dá uns prints, arquiva, bota no prontuário, segue os seus pacientes, porque depois vai falar que foi erro médico. Mas calma aí. Aí o médico começa a fechar esses arquivos, que ele começa a seguir as pacientes e começa a ver que realmente não houve um erro médico ali, de fato e tal. E aí gera-se um processo. E a legislação brasileira tem alguma proteção para o médico para essas ações infundadas? Então, vamos falar, por exemplo, de cirurgia plástica, que hoje é a terceira área mais processada no Brasil, perdendo para obstetria e para ortopedia. Mas já está chegando lá. No caso de cirurgia plástica, por exemplo, tem que ter a melhora tem que ser objetiva. Ela não é uma melhora subjetiva, que sai da mente da paciente. Eu vislumbrei ficar com o rosto parecido com o da Angelina Jolie. Mas o médico também tem a responsabilidade de me colocar no meu lugar. Na realidade. Na minha realidade. A minha expectativa é essa, mas a sua realidade é outra. Não, Amanda, você não vai chegar ao rosto da Angelina Jolie. Vamos com calma. Vamos fazer isso, vamos dar uma levantada aqui, vamos mexer no nariz, mas o rosto da Angelina Jolie não. Então, o médico ele tem a obrigação de me trazer a realidade. E ele tem que colocar isso no prontuário. É bom que ele coloque no prontuário a expectativa da paciente. Então, isso pode até evitar, a gente pode utilizar até esse termo como uma precaução para evitar a judicialização, sim, né? Exatamente. O médico fazendo isso e agindo de forma clara e transparente, ele pode evitar a judicialização. É a questão que a gente fala também, né, da questão humanitária. O médico, ele ser humano, ele também vai evitar a judicialização. Então, hoje o STJ reconhece que a melhora ela tem que ser objetiva. Então, houve uma melhora, estou falando no caso de cirurgia plástica, houve uma melhora objetiva? Houve. Então, não tem que se falar em erro médico. E essa questão, como tem sido o entendimento de que, por exemplo, já que a gente está falando de plástica, né, que a responsabilidade é de fim, não de meio, ou seja, a pessoa quer o resultado. Como tem sido esse entendimento? A responsabilidade do médico, nesses casos, ele tem uma responsabilidade de gerar um resultado, mas continua sendo subjetivo, ele responde subjetivamente. Mas por quê? Porque vai ser visto se ele usou a técnica adequada, se houve uma melhora, mas ele tem uma responsabilidade de gerar um resultado, quer seja a melhora. E aí o que eu falo? Porque, tipo, vamos lá, aí a melhora... 46 quer virar 38. Né? A que custo? É isso, aí quer que isso aconteça. Aí, não, olha só, você me prometeu que ia vestir 38, ainda tô no 42. E aí, como é que fica? Né? Mais ou menos essa questão do que, tipo, o que é possível também, né? O que é possível, e dentro também que não vai trazer risco à saúde do paciente. Porque o médico também tem um limite de atuação. Teve um caso aí, salvo engano, de uma pessoa que ficou acho que 10 horas na mesa de cirurgia, 8, não lembro, que teve um problema seríssimo, para fazer cirurgias plásticas. Então, ela fez várias cirurgias plásticas
Talvez não. Aí começaram a levantar, mas é recomendado que a pessoa fique tanto tempo na mesa de cirurgia para fazer cirurgia plástica e tudo mais. Eu, Amanda, tecnicamente falando, acho que a cada caso eu conversaria com o meu cliente, num caso como esse. Mas é complicado você ver. Porque o médico ele tem essa autonomia e ele vai analisar também a saúde do paciente. Qual é a possibilidade dele fazer aquela cirurgia? Aquelas cirurgias conjunta, né? Vamos falar. A pessoa quer sair de lá, aquele termo que fala, recalchutada. Então, ela quer fazer bumbum, quer fazer mastopexia, quer fazer lipo, quer fazer abdominoplastia, quer fazer... Tudo de uma vez. E tem pessoas que fazem isso. Por quê? Às vezes é questão de economia. Porque para pagar uma cirurgia plástica, você vai pagar os honorários do médico e aí, pelo menos, você vai pagar uma internação. A pessoa não quer pagar 2, 3 vezes para ficar internada, geralmente em torno de 3, 4, 5 mil reais uma internação para fazer uma cirurgia plástica, a pessoa quer pagar aquilo uma vez só. E aí ela insiste. Cabe ao médico também chegar e falar e colocar a pessoa na realidade. Acaba criando a responsabilidade dele também nos riscos, né? Ele assume a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade e ele não pode depois falar... eu fiz porque ela pediu, que ela insistiu. Não existe isso. Isso aqui está no Código de Ética Médica. O médico não pode depois culpar terceiros pela sua conduta. Ele assume a responsabilidade. Entendeu? Em relação à lei do médico, né? Especificamente é 12.842 lá de 2013. Certo. Regulamenta a atuação dos profissionais de saúde no Brasil. E quais as suas implicações na prática? O que é possível ir além? E ela delimita exatamente o que pode atuar, o que não pode? Então, a lei do ato médico é uma lei que ela é bem discutida, principalmente quando a gente fala das atuações de outros profissionais de saúde. Por exemplo, dentistas, biomédicos. E ela delimita o que é ato privativo do médico. Então, condutas ali que só podem ser praticadas por médico. Qual é a grande questão? Por exemplo, o médico fala, por exemplo, que para fazer uma aplicação de Botox, só o médico poderia fazer. Nós temos uma decisão do STF quanto à acupuntura, que é ato privativo do médico. Aí eu lembro que uma vez... Mas hoje, por exemplo, o Conselho de Enfermagem está permitindo. Mas pela lei do ato médico, pelo STF, então, aí a gente fica aí entendeu? Conflito, né? A escleroterapia, que é os negócios de vasinhos, né? Também é ato médico. E aí você falava, mas Amanda, aí começa a briga do Conselho Federal de Medicina com o Conselho Federal de Odontologia, com o Conselho Federal da Biomedicina, de Enfermagem. Todo mundo quer fazer aquilo, todo mundo... Até o Botox, o médico fala, olha, o Botox é ato privativo do médico. Mas assim, aí tem a resolução do Conselho Federal de Odontologia e tem uma discussão muito grande em relação a isso. Eu lembro de um amigo meu, que ele é promotor, e aí ele veio conversar comigo sobre o caso de acupuntura. Aí ele falando assim mesmo comigo, mas o cara tá lá na praia fazendo a acupuntura dele, ganhando o pão dele. Aí eu falei, mas é decisão do STF, Aí ele, poxa, ficou assim, sabe? Ele ficou. Aí eu expliquei pra ele, por causa de questão de contaminação. Aí vem. Aquelas agulhas ali na praia, né? E tudo mais. Então tem que ser o ato médico e tal. E aí a gente conversou, ele entendeu o caso. Mas é isso. Por exemplo, para fazer aquele exame de olho que você faz numa lojinha de óculos, que vende óculos. Aquilo é ato médico, não pode ser mais feito por aquele senhorzinho que ficava lá fazendo. Também não pode. Aí fala assim, Amanda, mas tira emprego. Eu estou falando que está na lei. Eu estou falando que é a decisão do STF. E hoje, por exemplo, os médicos que atendem pacientes, saiu uma resolução ano passado, que a gente está em 2025. O médico que atende paciente que veio decorrente de um erro causado por um outro profissional de saúde, ele tem que informar as autoridades. Ele tem que informar. Ele não pode mais deixar simplesmente atender. Tem que ter uma notificação. Eu recebi um cliente
um pouco antes do terminar o recesso, que ele foi fazer exatamente, era a questão do olho, um glaucoma, e ele foi para, não ficou bom, foi fazer a segunda cirurgia, e quando ele foi fazer a segunda cirurgia, o médico disse que ele nunca tinha feito. Nossa. Ou seja, ele pagou por uma cirurgia que não foi realizada. Então, por isso ele tinha ficado bom, porque a cirurgia não tinha sido feita. E aí eu falei exatamente isso. Mas aí vem aquela questão até de provas, né? Eu falei, mas o médico te deu isso? Porque é tão absurdo você receber uma informação dessa, mas é o que você está falando aí. Quer dizer, aí vai, inclusive, da responsabilidade desse segundo médico ter informado o que ele encontrou lá quando abriu o olho dele lá para fazer o procedimento, que realmente não tinha sido realizado o procedimento dito anteriormente, né? A anotação no prontuário, tudo isso vai embasar uma defesa do médico também, né? Ele ter um prontuário bem embasado, isso tudo vai fazer diferença. Agora vamos falar um pouco sobre a privacidade, né? Certo. Sigilo médico é uma garantia legal, né, do paciente e em situações de quebra de sigilo, como é que se justifica isso? Vamos lá. Se a gente for falar de sigilo médico, aqui a gente vai ficar uma tarde falando de sigilo médico, mas vamos tentar resumir. Existe possibilidade de quebrar o sigilo médico. É porque agora o sigilo está tão expansivo, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer isso, que outro dia mesmo eu fui a um médico que a secretária, quando ela me fazia as perguntas básicas, tipo telefone e e-mail, tinha que anotar, porque não pode ser dito, porque alguém ouvir tem uma questão de, né, de LGPD. De quebra de informação. Mas foi o único médico na minha vida que eu fui que tinha escrito. Os outros, todo mundo continua perguntando. O problema é quando começam a pedir, a secretária pede... Já vou falar do sigilo. A secretária pede, por exemplo, altura, peso. Isso são dados sensíveis. A secretária não pode pedir isso. Só quem pode é o médico. Era a questão exatamente isso é mais por LGPD. Dados, são dados sigilosos e tal, das suas informações pessoais. Mas você vê muitos médicos que a secretária faz tipo uma mini anamnese. Não fato. pode, né? Mas aí, voltando ao sigilo, a gente tem algumas possibilidades de quebra de sigilo. Dever legal, justo motivo, quando for também para a defesa do próprio médico, ou caso também o paciente permita que seja quebrado o sigilo. Isso implica também nas questões de publicidade? Em que sentido? Você diz quando você usa a imagem do paciente. Então, tivemos uma resolução nova que entrou, que começou ano passado, né? Entrou em vigor ano passado, que permite hoje que o médico publique uma foto do paciente, mas desde que seja de uma forma que não consiga se identificar quem é aquele paciente. Então, o paciente não pode ser reconhecido. E aí, por exemplo, pode antes e depois? Pode antes e depois. Só que esse antes e depois ele tem que ser feito de uma forma como se fosse um mini termo de consentimento para a sociedade. Então, não é só a foto ali do antes e depois. Tem que mostrar a evolução, tem que mostrar as complicações decorrentes que podem acontecer daquele procedimento, como fica aquele procedimento. Então, até porque geralmente o antes e depois é muito depois, né? E a pessoa entra achando que vai entrar assim, no dia seguinte já está desse jeito, né? É um conjunto de fotos. Então, assim... É difícil colocar isso na cabeça do médico. Eu lembro que eu dei uma palestra ano passado num congresso. Quando eu falei isso, todo mundo ficou rindo, assim, era só médicos na plateia. Aí eu falei, é isso, a resolução diz isso. E então, assim, hoje em dia você pode fazer essa publicidade. Por exemplo, tem aquele paciente que gosta de postar falando, eu tô aqui com fulano, doutor fulano de tal. Aí o médico pergunta, eu posso fazer o repost? Pode fazer o repost. Até porque foi ele que publicou, né? Certo, mas aí é que tá. A publicidade do paciente tem que estar de acordo com o código, com a resolução do CFM. E, além disso, o médico só pode fazer 2 reposts por semestre. Oh. Eu lembro que quando eu falei isso, todo mundo caiu na gargalhada. 2. Então, assim... É aí que entra a assessoria, né? A assessoria jurídica, ela entra nessas questões para mostrar para o médico. Os meus clientes, eu tô sempre de olho ali na publicidade deles para dar um alerta. E assim, tem uns que eu
Deixou de mão, né? Não adianta falar mais, né? Nem que eu deixe de mão, mas assim, já está sabendo, sabe? Então eu não vou ficar também enchendo a paciência. Mas a gente tem que avisar, a assessoria ela é importante para isso, porque vai que um dia ele faça uma publicidade que realmente fuja muito do que diz a norma, mas é essa a conduta que o médico tem que ter, tem que ser conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina. Em que circunstâncias o médico pode ser responsabilizado, ainda que não seja um caso de erro médico? Uma negligência informacional, por exemplo. Então, o médico, se ele deixa de informar sobre aquele procedimento, ele pode ser condenado por uma negligência informacional. Tem um caso muito interessante, que é um caso de um senhor, eu gosto de contar esse caso, que ele foi oftalmologista, ele era de 80 anos de idade, toda consulta que ele ia, ele levava a filha. E a filha, ele soube de todo, e tudo que foi assinado pela filha. A filha que assinou o termo de consentimento, assinou o contrato, e ele totalmente lúcido, ele totalmente ciente, né? Ele que chegava e falava, deixa que a minha filha assina. E interessante que isso foi provado, que ele soube de tudo isso, que foi ele que declinou para que a filha assinasse toda aquela documentação. E aí aplicou-se, no caso, a forma de controle de boa-fé, o venire contra factum próprio. Ou seja, o senhor ele queria a anulação daqueles documentos, já falando que não tinha assinado, mas, na verdade, ele permitiu que a filha assinasse e ele sabia as informações. Não houve ali uma negligência de informação. Na verdade, ele consentiu que a filha assinasse. Ele falava para a filha, pega as informações porque porque você que está comigo. E aí depois a cirurgia não houve um erro, na verdade foi algo decorrente, algo que era previsto acontecer, porque houve uma piora na visão dele, e aí foi aplicado o venire contra facto próprio, ou seja, é proibido você agir contra os seus próprios atos. E aí ele perdeu, foi improcedente, o médico ganhou. E isso também esbarra, eu acho que até na autonomia do paciente, né? Porque é considerado que também faz parte da autonomia dele quando é um terceiro que assina, seja não só nesse caso de incapacidade ou de menor? Não, no caso dele era capaz, ele era totalmente capaz. Ele que chega, assim, isso já aconteceu comigo, eu ia com meu pai em algum lugar, aí meu pai falava, assina aí pra mim, eu assino, sabe, eu tô agindo de boa fé. O negócio é realmente você ter ali a boa fé do que você está fazendo. E isso foi reconhecido pela justiça. Achei bem interessante que a boa-fé é um instituto que eu adoro estudar e foi totalmente reconhecido ali que, na verdade, ele agiu, ele queria depois tirar uma vantagem dizendo, a cirurgia não deu certo, então calma aí, eu vou processar o médico mesmo que eu não tenha assinado? Não, mas calma aí, você permitiu que a sua filha assinasse. Entendeu? É interessante esse caso. Como o Código de Ética Médica no Brasil interage com o direito penal em casos em que há má prática da negligência médica até o ponto de poder influenciar o julgamento judicial? Como é que hoje, como está caminhando isso? É interessante porque quando você tem uma condenação ou uma absolvição no Conselho Regional de Medicina, aquele documento de condenação ou de absolvição, ele vai também ele vai ser juntado no processo penal. Mas geralmente eles não andam na mesma linha de tramitação. Né? Tipo assim, o conselho geralmente é mais lento até do que o judiciário. Depende. Mas você consegue anular o outro através desse documento? Por exemplo, ele foi condenado na esfera civil ou criminal, então, e aí depois ele teve uma absolvição no conselho. Esse documento ele vai ter um peso, mas ele não é... Por quê? O que a gente tem que entender é o seguinte, o Conselho Regional de Medicina, ele julga a conduta antiética. Ele não vai julgar o crime. Ele não vai julgar o ato civil. Ele vai julgar uma conduta antiética. Qual é essa conduta antiética? O médico, ele agiu de forma negligente. Essa forma negligente, ela causou uma lesão corporal grave. E também vai dar o ensejo a pedir uma indenização por danos morais, danos estéticos e tudo mais. Essas 3 áreas, elas vão ser independentes. Mas isso não quer dizer
que quando eu consigo uma absolvição aqui no Conselho de Ética, no CREMERG, no caso, né, no CRM, quando eu consigo uma absolvição aqui, é lógico que eu vou pegar esse documento na defesa do meu paciente, do meu cliente, lá na justiça. Tanto na esfera criminal como na esfera civil. Porque tem um peso. Mas não quer, é o que você falou, não quer dizer que ele não tendo cometido um erro dentro do código de ética não tenha causado sequelas que causem responsabilidade civil nele. Exatamente. Porque ele pode causar, e até porque as esferas são independentes. Mas aquilo ali vai ter um peso. Assim também como a decisão na cível, que, por exemplo, a gente pode pedir prova emprestada. Então, por exemplo, se aqui na cível já teve uma perícia, eu posso pedir essa prova emprestada para juntar no processo ético? Posso pedir essa prova emprestada para juntar também no processo penal? Então, é assim que tramita. Não vou dizer que vai ter influência, pode ter uma certa influência, mas elas vão tramitar de forma independente e existe sim a possibilidade disso ter um peso em todos os processos. Tanto uma absolvição na esfera do processo ético, como também no processo civil. Então, existe sim essa possibilidade, até porque no processo ético, você está sendo julgado por médicos. Então, o conselho é formado por médicos. Então, assim, por exemplo, eu estou com um caso agora que a sindicância, ela está ainda, não sei, mas um pediu vista, entendeu? Um dos médicos pediu vista, um dos conselheiros pediu vista. Então, é importante a gente analisar tudo isso, mas isso não quer dizer que foi absolvido em um, também vai ser absolvido em todos. Isso cada um vai entender de uma forma. Em caso de erro médico com consequências graves para o paciente, como o médico pode se defender judicialmente? E quais são as possíveis reparações e danos, né, assim, em termos de compensação? Compensação para o paciente. Primeiro, a gente sempre fala da importância da assessoria para o médico, né? O médico ter um advogado, porque vamos tentar resolver primeiro de forma extrajudicial. O advogado conversar com o médico. E aí, como é que foi? Houve erro mesmo? Não houve erro? E tem que ser aberto, tem que se abrir honestamente com o advogado, né? Até porque ele está ali para defender ele. E aí, conversando para saber, e aí tentar conversar com o paciente, explicar a situação para saber se realmente houve um erro, ou se não houve um erro. E vamos tentar conversar com ele. Como é que a gente pode resolver isso de uma forma mais tranquila, né? Então, dependendo do Até para saber aonde quer chegar, né? Que tipo de reparação é possível também, né? Porque vai ter situações que não vai ser possível voltar ao status quo. Não tem como. E por isso que a gente fala da não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos que tem um erro médico, né? Um possível erro médico. Então, assim, nesses casos, realmente não tem como se aplicar o CDC. Primeiramente porque o Código Civil, ele fala de um artigo específico voltado para o profissional médico. Segundo, porque a gente está tratando de um profissional liberal. O CDC está tratando de grandes empresas, não tem como você tratar um médico como uma empresa. Então, existe toda essa questão também da mercantilização. O médico ele não pode exercer, não pode ter exercício mercantilista, e o CDC ele é totalmente voltado para a mercantilização. Não tem como voltar, por exemplo, um exemplo que a gente usa, que é pesadíssimo, mas é um exemplo que a gente dá. Como que você vai compensar uma pessoa que teve um erro, que era para amputar o braço direito ou amputar o braço esquerdo? Como é que você vai compensar uma pessoa dessa? Como é que você vai repor isso? Até porque aí, de novo, vai ter que amputar o braço certo e a pessoa vai ficar sem. Exatamente. Então, assim, como que você aplica o CDC? Não tem. Então, a gente, na defesa médica, a gente defende muito a não aplicação do CDC nos casos que envolve erro médico. Esse é um ponto. E tem sido esse o entendimento? Infelizmente, não. Infelizmente, o entendimento é a aplicação do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova. E aí eu entro num caso que foi julgado há pouco tempo, e só para falar, voltando só para responder, como é que o médico se defende? Se ele tiver uma assessoria, ele vai ter documentos que vão dar uma segurança maior para ele para se defender. Então, ele vai ter lá o prontuário bem preenchido, ele vai ter os termos de consentimento.
Se for um caso de contrato também, ele vai ter um contrato específico para ele vai ter notificações, ele vai saber como agir no caso, por exemplo, do paciente faltou aquela consulta, ele vai saber como agir, como notificar aquele paciente, como ele deve agir, né? E aí até mesmo quando o advogado vai entrar para tentar tratar de uma forma extrajudicial, para não ter que responder um processo. Por quê? Vai responder um processo, ele vai ter gasto com perícia, porque quem vai pagar a perícia é o médico. Não tem outra, né? Então, vai ter gasto com perícia, vai ter gasto com processo, vai uma dor de cabeça, processo, a gente tem uma instabilidade jurídica muito grande, e como é que e o que pode acontecer depois? Ele vai ganhar, se for condenado, o paciente vai ganhar uma indenização. Então, é isso que vai ter para o paciente. E aí a gente chega num ponto, a gente teve uma decisão recente do STJ, que era um caso, é um caso de uma cirurgia plástica, e esse caso a pessoa realmente não ficou satisfeita com o resultado, processou o médico, e aí chegou a STJ que manteve uma condenação, condenou o médico dizendo o seguinte, eles inverteram o ônus da prova, quem tinha que provar que houve que, assim, foi feita uma perícia, a perícia viu que o médico agiu conforme a literatura. Ele agiu de forma adequada. Mas, com a inversão do ônus da prova, ele não conseguiu provar que houve alguma ação do paciente para que causasse aquela aparência que não era satisfatória. E o médico foi condenado. Mas o médico agiu corretamente? O médico agiu conforme a literatura médica? O paciente pode ter feito alguma coisa, a gente não sabe. Eu já ouvi coisas do Arco da Velha de pacientes que fazem coisas para depois processar médico. E o médico foi condenado. Então, assim, infelizmente a gente vive uma insegurança jurídica de o que pode ser feito. Então, foi um entendimento, para mim, muito fora do comum, né, do que a gente vê por aí. O que é o correto é ver se o médico agiu conforme a literatura, ver se o médico agiu de forma adequada para que não causasse uma lesão no paciente, se ele agiu com protocolos, conforme os protocolos de segurança e tudo mais. Isso foi feito. O médico foi assim, absolvido por essa perícia e por toda a conduta dele, mas mesmo assim ele foi condenado. Então, infelizmente é difícil, mas a gente tem que correr atrás mesmo para mostrar que não é assim, não é com a aplicação de CDC e inversão do ônus da prova e tá tudo bem, o paciente vai ganhar um dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro em cima de médico, né? Agora vamos numa questão até bem delicada, né? Quando a gente fala de direito à saúde, a gente esbarra na questão da saúde pública, né? Certo. Dentro dos hospitais públicos, que a gente sabe que não tem recurso suficiente, e aí o paciente tem o direito à saúde, e aí como fica a obrigação do médico em fazer o melhor procedimento, em dar o resultado, quando ele sequer tem os recursos suficientes para fazer o que deveria ser feito? Primeiro, o médico, quando ele não tem esse recurso, ele pode fazer uma denúncia e até mesmo ele pode se negar a realizar o procedimento, se não for um caso de urgência e emergência, numa situação que ele realmente não tem o recurso ali para ele. Ele pode fazer a denúncia tanto para o diretor técnico, ele deve fazer essa denúncia para o diretor técnico, ele deve fazer a denúncia no CRM para também dizer, olha, eu não tenho como trabalhar. Não há possibilidade de trabalhar nessas circunstâncias. Então, infelizmente, o que a gente vê hoje no sistema público é isso, e os médicos se desdobrando para poder trabalhar, e ainda por cima com um vereador lá em cima, né, que já não está mais na área, falando, vamos acordar os médicos, né? Então, então o médico, como assim? O médico não tem direito a descanso? Tem direito a descanso, sim. Tá? Então, não existe isso do médico não poder descansar, até porque como ele vai trabalhar, como ele vai fazer uma cirurgia acordado 24 horas? Ele tem direito a descanso. Então, hoje, assim, no sistema público é difícil, então cabe ao médico primeiramente também fazer uma denúncia em relação à falta de recurso. Que seria um resguardo para ele, né? Exatamente. E como fica essa responsabilidade, até que a gente falando sobre hospital, como fica essa divisão de responsabilidade entre os hospitais e os
os médicos atuantes, seja o hospital público, seja o hospital privado. Isso hoje é entendido como uma responsabilidade solidária? Não? Como fica isso? Como tem sido essa questão nos tribunais? Quando o médico atua em conjunto com outros médicos, não entendi. Não, por exemplo, dentro do hospital, aconteceu algum problema dentro do determinado hospital, seja público, seja privado. Ah, sim. E aí, quando aciona em juízos, chama o hospital e chama o médico. Ah, sim, entendi. Aí tem então duas questões: hospital público e hospital privado. No hospital privado, ok, o médico pode ser chamado, responsabilidade solidária, juntamente com o hospital. O médico vai ser chamado também. Se a pessoa quiser colocar o médico no polo passivo, a pessoa vai botar todos os médicos que atendeu. Ok, o médico pode responder ali na esfera civil. No hospital público é diferente. No hospital público existe o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que fala que, nesses casos, quem responde é o ente federativo. Então, o hospital municipal, quem vai responder, houve um erro médico, quem vai responder é o município. O médico não responde, mas também o médico, ainda assim, ele pode responder na esfera ética, né, no processo ético profissional, responder uma sindicância, e pode responder ainda na esfera penal. Mas ali depois... Ainda que seja uma conduta que ele teve responsabilidade. Sim, porque no caso, conforme a Constituição, o ente federativo, depois ele tem direito de ação de regresso contra o médico. Nunca vi isso acontecer, mas ele pode fazer isso sim, se caso realmente o médico tenha tido culpa naquele procedimento, naquela conduta lesiva ao paciente. É a responsabilidade do médico em procedimentos coletivos, né? Que tem uma equipe médica. Como funciona isso? Exatamente cada um na sua parte, né? Vamos pensar numa cirurgia, né? Sim. Tem a cirurgia, aí tem um médico que vai, o principal, aí tem o anestesista, tem o instrumentador, e tem o médico auxiliar, aí deu ruim. Foi prejuízo, todo mundo responde? Então, o STJ também tem entendimento em relação a isso, que ele averigou a conduta de cada um. Então, tinha o médico cirurgião-chefe e tinha o médico anestesista. No caso, foi vista na conduta separadamente que o erro foi do anestesiologista. Então, quem foi condenado foi o anestesiologista. Até porque o médico, mesmo que ele esteja numa equipe, ele tem que agir de forma autônoma. Ele age conforme a sua autonomia. Mesmo, ele não deve agir conforme diz o outro médico, o chefe, enfim. Ele age conforme a sua autonomia. Então, nesses casos, o STJ já entendeu que a conduta tem que ser analisada de forma isolada para saber de quem houve o erro, de fato, e aí responde na esfera civil, enfim, quem agiu conforme, com culpa em relação àquele procedimento. E aí responde, no caso, nesse caso, salvo engano, o anestesista que foi condenado e o cirurgião-chefe, ele foi absolvido de pagar a indenização ou qualquer outra coisa do tipo. Mas ratificando com o que você falou, isso se fosse na esfera particular, né? Particular. Se fosse na esfera do hospital público, seria o ente. No caso, por exemplo, de um hospital privado, no caso de um cirurgião e um anestesista, o hospital ele ainda pode responder de forma objetiva. Mas o médico vai responder de forma subjetiva, tem que analisar se houve perícia, negligência ou imprudência, e, no caso, foi averiguado que teve uma negligência por parte do anestesista, e ele foi condenado. Salvo engano, o hospital também deve ter sido condenado de forma objetiva. Hoje, com as tecnologias emergentes, né, inteligência artificial, telemedicina, isso tem afetado a responsabilidade dos direitos médicos e uma relação de tratamento-paciente? Olha, a conduta médica em relação a, por exemplo, robótica, uma cirurgia robótica, ou de um atendimento telepresencial, a conduta ética dele tem que ser a mesma. Ele deve agir com todos os cuidados. É responsabilidade dele a manipulação dos equipamentos. Olha, isso é um assunto que eu gosto de falar bastante, mas é um assunto bem, bem extenso. Porque
a manipulação daquele, né, que eles chamam de, eu acho que eles chamam de joystick, né, também, é o tipo joystick mesmo, ela é do médico. Então, o médico, ele passa por um treinamento muito extenso, tanto é que na robótica só pode ser, por exemplo, o médico, ele é médico, ele pode fazer todos os atos privativos de médico. Ah, ele é médico, mas ele não tem o RQE, ele não é especialista em cardiologia, mas ele pode, se ele quiser atender pacientes com problema de coração, ele pode atender porque ele é médico. Quando é um médico, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia robótica, ele só pode fazer aquela cirurgia robótica se ele for especialista naquela área, ele tiver o RQE daquela área e depois de passar por um treinamento muito extenso, conforme tem a resolução do Conselho Federal de Medicina. E aí sim ele pode realizar aqueles procedimentos da robótica depois de passar por tudo isso, mas ele tem que ser especialista daquela área. Mas é isso, por exemplo, aí ele tem a especialidade de manipulação lá do equipamento. Mas se deu alguma interferência no equipamento, aonde que consegue verificar isso? Ah, não, ele manipulou certo, mas o equipamento, a parte dele falhou. Porque falha, né? Aí vai ser uma questão de analisar, de perícia, de ver se houve falha realmente do produto, aí vai ver o fabricante, vai ver se houve falha do médico. Eu li um caso sobre isso que parece que o robô teve ele deu uma... Assim, tipo, como se ele tivesse feito uma alavanca que fugiu ali como se estivesse dando defeito. E isso causou uns danos para o paciente. Isso aconteceu, acho que em Londres, né, na Inglaterra. E aí isso gerou uma polêmica muito grande, uma discussão. E aí, qual é a responsabilidade do médico? Qual é a responsabilidade da empresa fornecedora? Tem um livro bem interessante, que é salvo engano, acho que é do Nelson Roosevelt, que ele fala sobre isso. Eu estou até para comprar esse livro, que ele fez em conjunto com uma outra autora, que eles falam sobre isso, e isso está muito em evidência, porque é algo que realmente é a nossa realidade hoje. O médico está lidando com robótica o tempo inteiro, ele está lidando com inteligência artificial o tempo inteiro. Então, assim, na telemedicina, o médico tem responsabilidade de fazer a anamnese, de fazer toda aquela conduta, de chegar e falar, olha, realmente eu não tenho como te atender por telemedicina, preciso te atender presencialmente. Então, ele pode fazer isso também, ele tem autonomia para dizer se dá para atender ou não dá para atender por telemedicina, ou também dizer se dá para atender e continuar a consulta ali. Mas ele tem os mesmos deveres de sigilo, deveres de informar o paciente, tudo isso ele vai ter o dever com o paciente. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um contrato específico para telemedicina para um cliente meu. Por quê? Porque aí vai ter alguns termos lá que devem ser usados, por exemplo, o paciente, informar o paciente que ele deve estar no local sozinho, né, para que ninguém ouça aquela conversa, ou que esteja com a pessoa de confiança dele, que ele vai permitir que ouça, né? E aí o médico, por exemplo, precisa usar uma plataforma segura, que tenha a segurança HIPAA Compliance, que é uma segurança para que não fuja dados do paciente, depois ele incorra aí de quebra de sigilo, né, vazamento de informações, aí acaba gerando também consequências conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso tem que ser visto em relação à teleconsulta. Qual é o primeiro passo? Ter do médico, ele sempre atender o paciente no local seguro, né, no local que ninguém vai ouvir aquela consulta, e também usar uma tecnologia, usar plataformas seguras que o CFM recomenda que seja usado. Eu acho que essa visão desse bate-papo nosso, acho que principalmente é para os dois lados, né? Tanto o médico ter o cuidado de enxergar que hoje os pacientes, eles já procuram um processo, né? Isso é fato, e ter esse cuidado de entender a importância da assessoria de um profissional, porque eu já conversei com várias vezes, vários médicos que falam assim, eu não preciso disso não, estou atuando há não sei quanto tempo, né? E nunca tive problema. Nunca tive problema, né? Só que o paciente dele também está diferente. Só que ele esquece que o paciente mudou. Exatamente. O paciente já chega com o Dr. Google. Isso, chega com o Dr. Google e chega com o amigo que fez. Né? Exatamente. Porque todo mundo tem um amigo que fez e que ficou diferente, né? E esse alerta para os profissionais da área de
da medicina, né? E também eu acho que uma questão muito importante é exatamente as limitações, né? Do que de fato o seu conselho te permite a fazer. E o que você falou, a atualização ela é constante. Então, até para o profissional que de repente está só atuando, entender a importância de você ter uma boa assessoria, né? Para que você esteja sempre atualizado. Como você falou, ainda há pouco a gente estava conversando sobre o fenol. Bom, podia, não pode mais. Tudo bem que esse é um caso que todo mundo está sabendo porque veio a mídia. Mas e se não viesse? E ainda também, eu acho que né, ainda abre um outro precedente de tipo, ainda que seja hoje não indicado, não é que não seja possível, porque vai ter sempre aquela questão de uma possibilidade específica para o caso em concreto, sim, né? Aí a gente pode estar falando, por exemplo, com o uso do chip. Não pode entre aspas. Há casos ainda que podem ser usados. Então, essa segurança que vai dar tanto para o paciente quanto para o profissional, é exatamente os termos disso está muito bem esclarecido, né? Com certeza. Não, isso é... Até, por exemplo, no caso de uma proibição pela Anvisa, o contrato de prestação de serviços médicos, ele tem que estar bem elaborado. Por quê? O médico pode sair no prejuízo numa situação como essa. Então, se não tiver previsto nada em contrato, ele vai sair no prejuízo. Então, a assessoria ela é importante por isso também, sabe? Para estar vendo além do que o médico, porque é como assim, doutor, exerce sua medicina aí, deixa o direito comigo. Exatamente. Entendeu? Cada um tem a sua área de atuação. Sua área, entendeu? Tem algum adendo que você queira colocar que de repente eu esqueci de te perguntar? Olha, eu sempre gosto muito de falar também sobre a atuação dos médicos que que trabalham com planos de saúde, né? Estão sempre ali naquele embate com os planos de saúde. E geralmente a crítica deles o plano de saúde negou o meu procedimento, e aí vem a questão da auditoria, da junta médica, e é uma parte também que eu assessoro alguns clientes meus, que eles falam assim, mas e aí, negou o procedimento, mas por que eles negaram? Mas aí você vai ver aquela negativa, justificativa, não está condizente, o CRM do médico auditor não é da jurisdição que está ali. Então, são detalhes muito importantes que eu gosto de estudar também, que eu falo bastante, e que o médico ele está hoje também precisando de uma assessoria em relação a isso, saber como agir contra os planos de saúde, desvio de paciente, também é questão de que o desvio de paciente por parte do plano de saúde, concorrência desleal, é algo que eu falo muito também, que é algo que hoje os médicos estão também querendo assessoria para saber como agir. Olha, desviou meu paciente, cancelou, me descredenciou do nada, sem me avisar com antecedência. É outro assunto bem interessante e também dá um outro podcast um dia. Com certeza. Um podcast falando só do como se defender das aberrações do plano de saúde. Tanto que a aberração do plano de saúde tanto é para o médico, né, como para o paciente. Amanda, mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui, com certeza acrescentou muitas informações para todos que assistiram e já deixar aqui de antemão a previsão de um novo podcast para que a gente fale essa questão dos planos de saúde e dizer que um mundo globalizado, ele traz essa necessidade da gente estar sempre em movimento, né? Sim. E principalmente para os médicos, né? Entenderem que o paciente não é o mesmo paciente que ele tinha quando ele começou a atuar há 10 anos atrás, né? A gente fala que houve uma mudança. Antigamente, o paciente era o paciente que ouvia o médico. Tem um filme, eu esqueci qual filme que é. O médico ali com o paciente, o médico fala, levanta o braço, o paciente levanta o braço. Aí eu até fico brincando, né? Dá 3 pulinhos, o paciente dá 3 pulinhos. Hoje em dia, o paciente ele é questionador. Por que eu tenho que levantar o braço? Antigamente a gente tinha uma relação vertical, né? O médico, o paciente, hoje em dia é uma relação horizontal. Não, o paciente é informado, né? Se fosse falar alguma coisa, não, mas o que eu li não fala sobre isso. E muitas das vezes ele já chega por exemplo, gravando a consulta. Aí o médico me pergunta, mas ele pode gravar a consulta? Pode, mas você também pode, se você quiser. Mas assim,
eu falo o seguinte, eu gosto muito de ética, sabe, Isabel? Eu me interesso, talvez seja por isso que eu tenha me encantado tanto pelo direito médico, porque a gente trabalha muito com ética. E eu falei assim, eu lembro que eu já tive pessoas que eram pacientes que vieram me procurar, falando, mas eu posso gravar? Eu falo para a pessoa assim, você pode, mas sabe o que seria melhor? Você chegar para o médico e falar, eu posso gravar? Isso é ético. Não é gravar escondido. Eu lembro que teve uma advogada uma vez que ficava ensinando os clientes dela, que eram pacientes, a gravar a consulta de forma escondida. Mas aí a gente vem até numa outra questão de provas, que a gravação, para ela ser válida, ela precisa ser ciente de que está sendo gravado, né? Olha, mas é complicado hoje, que tem os entendimentos bem complicados e o STJ tem aceitado isso mesmo sem a permissão do médico. Porém, se o médico perceber que está sendo gravado, ele pode encerrar a consulta. Entendeu? Então, são entendimentos hoje que a gente tem que estar sempre atualizando, sabendo. Por exemplo, existe um negócio chamado blindagem jurídica. Gente, blindagem jurídica não existe. Aí tem médico que procura de blindagem jurídica. Ah, você vai me blindar? Não, eu não tenho como te blindar. Eu não tenho como chegar para você, pronto, aqui está minha assessoria, você não vai ser processado. Isso não existe. Então, o que existe é uma mitigação de riscos. O que existe é eu poder chegar e falar para o médico assim, olha, vamos fazer esse documento aqui que isso vai diminuir o risco de uma judicialização, vamos fazer isso que vai diminuir, você vai tratar o seu paciente assim, você vai fazer assado. Isso daí, mesmo que você seja processado, porque eu não posso impedir, porque o direito de ação é inerente a todos, constitucionalmente falando, você vai ter um risco menor de ser condenado. Porque a judicialização está aí, infelizmente está. Então, é trabalhar conforme vai vendo as coisas, eu vou vendo, vou me atualizando, eu já pego os meus clientes de assessoria, já pego e vou atualizando os documentos dele também. Ó, já aconteceu isso, deixa eu atualizar aqui o seu documento e tal. É isso, sabe? Então, é importante a assessoria nesse sentido, é importante o médico estar de acordo com a ética, porque vai diminuir, quanto mais ético ele for, diminui os riscos de uma judicialização e também está se atualizando. Ter uma medicina preventiva e não defensiva. Ter uma medicina humana. Não olhar a pessoa somente, né? A gente fala que a superespecialização tornou as pessoas simplesmente, o médico ele é aquele ortopedista que só cuida de joelho. A pessoa virou um joelho, ele não olha o todo, tem que olhar o todo, tem que ser uma medicina humanizada. Então, isso vai reduzir os riscos de uma judicialização. Muito obrigada a todos que assistiram esse episódio. Se restou ainda alguma dúvida do que foi dito aqui, você pode deixar a pergunta aqui abaixo que vai ser respondido. Já se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio, que com certeza tem sempre uma matéria muito interessante para todos. E também nos sigam nas redes sociais, da doutora Isabel, do doutora Amanda e do Juridicamente Falando, que vai estar aqui abaixo.